Oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar hoje as questões de 31 a 35 da prova do ano de 2022 do CADAR, da Aeronáutica, de prótese dentária. Vamos fazer a prova A juntos, tá bom? Vamos lá comigo. Questão número 31. De acordo com Oxon, 2013, a anatomia oclusal dos dentes funciona em harmonia com as estruturas que controlam os padrões de movimento da mandíbula. As estruturas que determinam esses padrões são as articulações temporomandibulares e os dentes anteriores. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo sobre os determinantes da morfologia oclusal. Então, esse assunto aqui, gente, realmente é um assunto muito importante que vocês precisam estudar, tá bom? Ficar de olho. Eu trouxe aqui para vocês, nesse segundo slide, as informações, tá? Que a gente tem dos determinantes verticais, tá bom? Da morfologia oclusal. E aí fala a respeito das alturas de cúspide e da profundidade das fossas, tá? E também a gente tem os determinantes horizontais da morfologia oclusal, tá bom? Que fala a respeito da direção de cristas e de sulcos, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Já vi questão caindo, cobrando, não sei se marinha ou aeronáutica, cobrando do que se tratava os determinantes verticais e do que se tratava os determinantes horizontais, tá? E aí, diz respeito a essa questão aqui, né? Os determinantes verticais diz respeito à altura das cúspides e profundidade de fossa, e os horizontais, a direção dos sulcos e a direção das cristas, tá bom? Além disso, a gente tem aqui, né, os fatores verticais, tá bom? Então, eu vou escrever aqui verticais, tá? Que seria a guia condilar, a guia anterior, o plano oclusal, curva de Spee e movimento de translação lateral, tá bom? E aí a gente tem aqui as condições e os efeitos desses fatores aqui, certo? E o mesmo acontece aqui nos determinantes horizontais, os fatores, tá? Que são esses, distância do côndilo de trabalho, distância do plano sagital mediano, movimento de translação lateral e distância intercondilar, tá? Então, a gente vê aqui os dois aqui, ó, movimento de translação lateral tem tanto nos determinantes horizontais quanto nos determinantes verticais, né? Então, isso um dia poderia ser, inclusive, uma questão aí, qual é, né, o fator que está presente nos dois determinantes. Por exemplo, nunca vi essa questão, mas agora pensei aqui que poderia ser, tá? Então, é importante ficarem de olho nisso, tá? A gente tem também as condições e os efeitos baseados nos determinantes horizontais, tá? E aí a gente tem essas informações aqui que formam essa tabela, certo? Então, sabendo disso, a gente vai responder aqui sobre verdadeiro e falso, tá? Primeiro parênteses, quanto maior o trespasse horizontal na guia anterior, mais curtas serão as cúspides posteriores. E aí a gente tem aqui, ó, quanto maior o trespasse horizontal na guia anterior, mais curtas serão as cúspides posteriores, tá? E isso tá aqui, ó, no determinante vertical, tá? Aqui na parte de guia anterior. Aí a gente tem essa informação, ó. Quanto maior o trespasse horizontal, não é isso que ele falou? Maior o horizontal, mais curtas as cúspides posteriores, tá? Então, é isso, tá certo, né? E aqui tá falando ao contrário, do trespasse vertical, né? Quanto maior ele, mais altas as posteriores, tá? Então, a partir daqui, na frase, tá falando do trespasse horizontal, né? E aí, quanto maior esse trespasse horizontal da guia anterior, mais curtas as cúspides posteriores, portanto, nosso primeiro parênteses está verdadeiro, tá? Agora, vamos ver aqui o segundo. Quanto maior a distância intercondilar, tá? Maior o trajeto dos movimentos látero e médio intrusivos. A distância intercondilar, ela é um determinante horizontal, tá bom? Ela tá aqui, ó. Então, essa distância intercondilar, quanto maior a distância, menor o ângulo entre os trajetos látero intrusivo e médio intrusivo. Então, ó, quanto maior a distância intercondilar, menor, tá? O ângulo entre os trajetos látero e médio intrusivos. Então, o que está escrito aqui nesse parênteses está dizendo que é maior, né, o trajeto, e não é menor, tá bom? Se é menor, essa alternativa está errada, então é falso. Vamos para o terceiro parênteses. Quanto mais acentuado o grau de curvatura da curva de Spee, mais curtas são as cúspides posteriores, tá? Então, vamos lá para a curva de Spee, a gente sabe que é um determinante vertical, tá ele aqui, ó. Curva de Spee, tá escrito o quê? Quanto mais acentuada, mais curtas serão as cúspides posteriores. Tá certinho, né? Então, a nossa
alternativa aqui está verdadeira, tá bom? Agora, a última alternativa. Quanto maior o movimento de translação lateral, maior o ângulo entre os trajetos laterointrusivo e médio-intrusivo. Então, quanto maior o movimento de translação lateral, tá? Aqui na parte dos determinantes horizontais, tá? Que é aqui, ó. Então, quanto maior o movimento de translação lateral, tá? Maior o ângulo entre os trajetos látero e médio-intrusivo, tá? Então, tá certinho também, certo? Então, nossa alternativa aqui também está verdadeira, porque está falando que quanto maior esse movimento de translação lateral, maior é o ângulo nesses trajetos, tá? E está correto. Então, nosso gabarito VFVV, tá? É o nosso gabarito letra C. Essa questão 32, ela fala a respeito da relação molar de Engel, tá? E aí tá pedindo aqui a informação incorreta. Então, dessas 4 opções aqui, a gente tem 3 certas, tá? Então, 3 estão corretas e uma incorreta, tá? A gente tem que achar essa uma que tá incorreta, tá bom? Então, vamos lá. Classe 2. A cúspide distolingual do primeiro molar superior oclui na área da fossa central do primeiro molar inferior. Vamos lembrar o seguinte, gente. A classe 1 é uma oclusão normal, tá? O que é uma oclusão normal? Vocês vão ter que decorar. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela vai ocluir na ameia entre o primeiro molar inferior e o segundo pré-molar inferior, tá? Então, isso aqui é uma oclusão normal, que é a classe 1. A classe 2 não é uma oclusão normal, é o que a gente chama de distoclusão, tá? Por que é uma distoclusão? É uma distoclusão em relação ao molar inferior, tá? Porque esse molar que tá distalizado. Então, eu vou escrever aqui, ó, em relação ao primeiro molar inferior, tá bom? Esse primeiro molar inferior é o que está distalizado, tá? Se ele está distalizado, a mandíbula, ela está retrognata, né? Ela está para trás. Se a mandíbula está para trás e esse primeiro molar aqui, consequentemente, está para trás, o que está para frente? A cúspide, justamente, mesiovestibular do primeiro molar superior, tá? Então, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela vai ocluir na frente, ela vai estar mais anterior, tá? Então, ela vai ocluir mais anterior. Mais anterior do que o quê? Mais anterior do que essa situação aqui, tá? Que é a relação normal ali de oclusão, tá? Então, esse primeiro molar superior, ele vai estar mais anterior em relação a essa situação aqui de cima, tá bom? E a classe 3, a gente tem uma mesioclusão, tá? E o que é essa mesioclusão? É, novamente, em relação ao primeiro molar inferior, tá bom? Ele que vai estar mesializado. Se ele vai estar mesializado, a gente vai ter não é mais uma mandíbula retrognata, vai ser uma protrusão, né? Vai estar ali em classe 3, que é quando a gente tem aquele paciente prognata, tá? Então, eu vou escrever aqui prognata e vou escrever aqui retrognata para vocês lembrarem, tá? Isso em relação à mandíbula, tá? A gente sempre está falando aqui em relação à mandíbula, tá bom? Se tem essa mesioclusão e se tá prognata aqui na classe 3, a mandíbula, então é sinal de que a maxila, ela tá para trás, né? Se ela tá para trás, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior vai ocluir mais posterior. Mais posterior a qual situação? A essa situação aqui, que é a situação normal, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a classe 3. Diante disso, se vocês lerem aqui essas opções uma por uma, vocês vão ver que a única opção que está errada é a alternativa letra B, tá bom? Porque está falando que a classe 3, a cúspide mesiolingual do primeiro molar superior, oclui na área da fossa central do primeiro molar inferior. E isso aqui não procede, tá? Isso aqui não é uma classe 3, tá?
tá? Então, por conta disso, o nosso gabarito aqui, letra B, tá bom? E a gente vai agora para a questão número 33. Questão 33. De acordo com Ockson, 2013, que é o nosso autor do livro de disfunção temporomandibular, consideram-se desordens funcionais da dentição como sinais e sintomas associados à disfunção temporomandibular, exceto. Então, ele quer a opção que não está associada à DTM, tá? E aí eu gosto de escrever isso bem grande para a gente não esquecer o que a questão está pedindo, tá bom? Porque senão facilmente a gente pode se dispersar e marcar aqui a alternativa errada, tá? Então vamos para a letra A. A letra A a gente está falando aqui da pulpite. A gente sabe que a pulpite ela é uma inflamação ali da polpa, né? E ela tem a causa, pode ser por cárie, né? Pode ser por um trauma, né? Oclusal. Mas também pode ser uma infecção, por exemplo, né? Mas não tem relação com disfunção temporomandibular, tá? Não está relacionado a uma sobrecarga funcional, não tem nada relacionado ao sistema mastigatório aí. Então, as causas seriam essas aqui que eu escrevi, né? E, de fato, não tem relação, tá? Nada disso aqui tem relação com a DTM, tá bom? Então, se não tem relação com a DTM, é o nosso gabarito aí, porque é justamente o que a questão está pedindo nesse exceto aqui, tá bom? Agora vamos ver a mobilidade. A mobilidade a gente sabe que pode acontecer, né, por alguma sobrecarga oclusal, por algum apertamento, bruxismo, né, e aí leva aí à inflamação do ligamento periodontal e acaba estando, sim, associada ao da DTM, né? Então, é um sinal e sintoma aí, a mobilidade, que está associada à DTM, tá? O desgaste dentário, ele também está associado à DTM, né? A gente tem muito isso visto ali naqueles casos de atrição, né? Que tem pacientes que têm bruxismo, por exemplo, e aí causa essa perda de estrutura dentária, tá? Então, é um sinal e sintoma causado pela DTM, tá bom? E a reabsorção radicular externa, a gente sabe que também pode ocorrer, né, por conta de traumas oclusais crônicos ali, né? E aí isso tem sim relação com a sobrecarga funcional e com a DTM, tá? Então também seria uma opção. Então a gente tem a letra A como a nossa resposta aí do sinal e sintoma que não está associado à DTM. Questão número 34. Associe as colunas de acordo com o sistema de classificação para as desordens temporomandibulares sugerido por Ockson, 2013, que é o livro, né, do professor Ockson, do ano de 2013, relacionando corretamente o tipo de desordem à sua respectiva subcategoria, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que nessa classificação das DTMs, né, pelo professor Ockson, ele fala e ele informa que as desordens podem, né, estar ali organizadas de origem muscular, articular, crescimento, né, e limitações de movimento. Então, cada uma das subcategorias, né, que estão escritas aqui nessa parte, elas estão relacionadas a algum tipo de desordem, tá? E aí, eu vou explicar aqui para vocês cada uma dessas subcategorias, que vai ficar fácil da gente conseguir encaixar os números aqui nessas lacunas, tá? Então, sobre a co-contração protetora. É uma resposta muscular, tá? Então, a gente tem que ter em mente essa palavra-chave aqui quando a gente fala de co-contração protetora, tá bom? E essa desordem, essa resposta muscular está relacionada, obviamente, aos músculos mastigatórios, né? Que a gente está se relacionando aqui na parte da parte da face. Então, são os músculos mastigatórios que fazem essa contração simultânea para proteger as estruturas quando elas são lesionadas ou irritadas. Então, o nome já diz, né? É uma contração que se faz de uma forma no intuito de proteger, né, o músculo. Então, é importante que a gente saiba dessa correlação, tá? E aí, sendo assim, a gente tem aqui, ó, número 3, dos músculos mastigatórios, tá? Então, nossa contração protetora aí está relacionada ao número 3 de músculos mastigatórios. Agora, a gente tem a interferência do processo coronoide. Essa interferência do processo coronoide, ela está relacionada a uma ocorrência, né, que se dá quando esse processo coronoide, né, da mandíbula, ele entra em contato com o osso zigomático e algumas estruturas adjacentes também, né? E aí tem essa limitação mecânica da abertura da boca, tá? Então, o paciente não consegue abrir a boca porque existe ali uma interferência do processo coronoide e aí não permite que haja essa abertura. Então, fica uma abertura limitada,
tá? Essa abertura limitada, ela tá justamente, eu vou escrever aqui, né, como limitação da abertura, tá? De boca, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, a informação da hipomobilidade mandibular crônica. Hipomobilidade mandibular crônica, que é o nosso número 2 aqui no parênteses, tá? Então, essa interferência do processo coronoide está relacionada à limitação da abertura de boca, que nada mais é, quando você tem uma limitação, você tem uma hipomobilidade, certo? Então, eu vou escrever aqui entre parênteses, hipomobilidade, tá? E aí vocês vão lembrar dessa relação ali. Então, o próximo é o desarranjo do complexo côndilo-disco, tá? Esse desarranjo desse complexo côndilo-disco, ele acontece quando tem uma alteração na posição normal do disco, lembra? O disco articular tá lá naquela posição normal dele, e aí quando tem algum tipo de alteração em relação ao côndilo mandibular, né? Existe alguma ocorrência de desarranjo mesmo desse complexo, do côndilo e do disco, né? Então a gente chama de complexo côndilo-disco. Então, quando tem essa alteração, é um sinal de uma desordem da articulação temporomandibular, porque esse disco ele está relacionado justamente o nome já diz, né, disco articular. Então ele está relacionado ali à articulação temporomandibular dessa região, tá? Então a gente vai associar esse parênteses do desarranjo do complexo côndilo-disco à articulação temporomandibular número 4, tá? E aqui, por último, musculares congênitas e de desenvolvimento, tá? Esse tipo de subcategoria, né, que está relacionado às categorias musculares congênitas e de desenvolvimento, elas envolvem alterações que estão desde o nascimento ali, né? Então, congênita a gente sabe que está relacionado ao nascimento ou que surge durante o crescimento também, né? Então, no caso de ser do desenvolvimento, né? E aí afeta a função do sistema mastigatório, tá? Então, nesses casos, está bem relacionado a questões de desordens de crescimento aqui, como diz no número 1, tá? Porque se são essas palavras aqui, ó, congênitas e de desenvolvimento, já davam para dar uma dica, né, sobre o crescimento, né? Sobre o fato de ser uma desordem relacionada ao crescimento, tá? Então, a gente poderia suspeitar aí, baseado nessas palavras que eu envolvi aqui, no último parênteses, e aí, por conta disso, né, a nossa sequência correta ficou essa que está escrita aqui, 3, 2, 4, 1, né? Então, por conta disso, o nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 35. De acordo com Ockson, que é o autor de DTM, disfunção temporomandibular, não constitui sinal ou sintoma clínico em indivíduos que apresentam desordem temporomandibular caracterizada por mioespasmo. Então, a questão está perguntando qual dessas opções não é um sinal ou um sintoma do mioespasmo, né? Que é um dos tipos de disfunção ali que acontece no músculo, né, do paciente. Então, o que a gente encontra nessa questão? A gente tem que saber bem todos esses tipos de questões de disfunção, tanto articulares, né, quanto as musculares, tá? Dos músculos mastigatórios. E aí, no caso do mioespasmo, o que a gente tem na literatura é que a gente encontra um paciente que ele tá com uma dor aguda, né? Que ele tem, ó, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Nada mais é do que uma contração muscular, né? A gente sabe que tá relacionado ali aos músculos mastigatórios e é de forma súbita, tá? Que acontece. E ela gera muita dor, tá? Então, a gente tem pacientes com dor aguda nesses casos, tá bom? De mioespasmo. Além disso, outra característica que a gente encontra em pacientes com mioespasmo, a gente tem uma contração, tá? Que ela é completamente involuntária. Então, o paciente não tem controle ali sobre essa contração. É um espasmo, né? É um mioespasmo que vem da musculatura. Mio é de musculatura, tá bom? E, além disso, a gente tem também uma limitação, né, da abertura da boca desse paciente, nesses casos onde ele está nessa situação de mioespasmo, tá? Então, o movimento mandibular dele tem essa limitação
de abertura de boca, certo? Então, essa é uma outra característica aí dos pacientes que possuem, que estão, né, num quadro de mioespasmo. E, além disso, também ocorre a maloclusão, tá? Porque esses pacientes com mioespasmo, eles têm essa tendência de gerar essa maloclusão por conta da questão ali da abertura e fechamento, né, e toda a parte mastigatória. E aí a gente tem também dor à palpação, tá? Então, assim, se tem dor aguda, provavelmente vai ter dor à palpação, isso já fica um pouco implícito, tá? E aí, dentre as opções que a gente tem, A, B, C e D, a gente tem que procurar a que não é, tá? Então, tudo aqui que eu escrevi são as opções que são sinal ou sintoma do mioespasmo. Então, letra A, maloclusão aguda, tá certo, a gente tem isso como uma característica, porque está diretamente relacionado, né, à oclusão ali do paciente. Letra B, aumento da dor durante os movimentos funcionais da mandíbula. Sim, a gente viu que tem dor aguda, né? Letra C, ausência de dor muscular ou dor muscular mínima durante o repouso? Não, né, gente? A gente viu aí que tem dor à palpação, né? Tem uma dor aguda. Então, não é ausência de dor muscular, tá? Pelo contrário. É uma situação onde o paciente está com dor, tá? Então, não tem ausência de dor. Letra D, restrição. Então, nesse caso, a letra C é o nosso gabarito, né? E aí a gente vai marcar aqui, porque tá falando que é uma ausência, né? E não é o caso, tá? Então, a gente vai para a letra D, para saber por que ela está certa. Está escrito que é a redução da amplitude do movimento mandibular determinado pelos músculos em espasmo. Certinho, né? Existe aí, de fato, essa restrição, né? Que é o que eu escrevi para vocês como uma limitação, certo? Então, a gente tem essa limitação aí do movimento mandibular, né? Determinado pelos músculos em espasmos, né? Então, certinho, nosso gabarito, então, da questão 35, letra C. Então é isso, gente. Hoje teve bastante questões aí relacionadas ao livro do professor Oxon, né, de DTM. Então espero que vocês tenham aproveitado aí, né? É um assunto que geralmente a parte da prótese, né, quem tem esse conhecimento de prótese tem um pouco de dificuldade nessa parte de DTM, de oclusão, porque de fato traz uma questão mais anatômica ali, de informações que a gente não tem tanto acesso assim, né? Quanto outras especialidades, como por exemplo a cirurgia, né? E a gente tem aí essas informações bastante específicas a respeito da oclusão no livro do professor Ox, então a gente tem aí essa questão dos músculos mastigatórios, né, de todas essas questões das estruturas ósseas, então fica bastante interessante poder trazer questões aí que vão contribuir para o entendimento de vocês. Então, espero que eu tenha ajudado dessa forma hoje. E eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem aqui nesse e-mail, tá? Quem tiver interesse de participar do curso, manda seus dados pessoais aqui para a gente fazer um pré-cadastro de vocês, tá? Vocês vão ser contactados por e-mail para a gente poder fazer essa seleção aí para a primeira turma do curso e a gente conseguir trazer aí um resultado bom para vocês, né? Quem sabe vocês consigam ser aprovados aí através da revisão dos livros, da bibliografia, tá? Então, espero que eu possa ajudar e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.